Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de agosto de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Libertação. Rogamos então a Deus, nosso Pai, ao amor de nossa vida, ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais que aqui estão, para conduzir e nos inspirar em mais esse trabalho. Então nós vamos envolver a nossa querida Aramita, que irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Então, no último estudo estão na celebração de julgamento no Palácio Estranho da Cidade Estranha. E o orador lá está falando que eles estão condenados, que eles são do governo do mundo, que eles fazem o papel de separar, que todos ali são culpados. Eles estão esperando lá o julgamento. Então ele está nessa parte falando, né? Que eles são amaldiçoados pelo governo do mundo e que eles vai ser dita a sentença de cada um ainda. Então nessa hora esperando, acabou de ser a preleção do magistrado. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeita às deliberações, às decisões, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Ele já afirmando, o que eu vou fazer, o que eu vou julgar, é o que cada um traz na própria mente. Então, não tem como ser mentira. Indicando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, ele bradou terrificante: quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viestes até aqui conduzido pelos próprios ídolos que adorastes? Porque esse ídolo que adorastes é assim: o Deus que tu idolatra é o Deus que tu serve. Então eu posso passar uma vida inteira idolatrando dinheiro, idolatrando o sexo, idolatrando o poder, me idolatrando, que às vezes a gente se auto-idolatra. É isso que ele fala aqui. Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Lembra que ele está aqui numa plateia e ele, de certa forma, ele tem o dom da fala, ele sabe manipular o psiquismo. Ele desperta a culpa, porque quanto maior a culpa, melhor de se trabalhar para destruir. Então você imagina que os espíritos, ao conversar com André Luiz, eles sempre levantam: não, calma, nós já fizemos isso, mas você pode recomeçar. Então é sempre fazendo com que a pessoa se renove. Nesse caso aqui, não, eles querem deixar as pessoas bem para baixo mesmo, para que eles possam manipular melhor ainda. Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Perdão! Imensa dor generalizara-se. Gúbio trazia a mão sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão e, por que não dizer, ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade em silêncio. Até o André Luiz se jogou no chão. Olha o que é o poder desse espírito. E porque também e o Gúbio, né? Eram argumentos de uma verdade. De uma maneira terrível. E o Gúbio colocou a mão no peito e começou a chorar, mas de ver a angústia. E André não contou conversa, foi pro chão também. Exaltado, o julgador gritou colérico: perdão, quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada, onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Olha aí, já começa a jogar na lata. Vocês estão pedindo perdão, estão perdendo, mas vocês deram perdão?
e, incidindo toda a força magnética que lhe era particular, por intermédio das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz melancólica: venha, venha. Com uma expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo, sob os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse. Determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor, e gritou, lacrimosa: Perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada: Matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe com todos os recursos em vão, e por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma. Então, olha só, ela matou 4 filhos inocentes, pequenos, e ainda combinou o assassino do próprio esposo. É por isso que eu digo, sabe, gente, a maior bênção é o esquecimento. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: Quero vinho, vinho, prazer. Estado de loucura dela. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado, porque a intenção dele era essa. Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Que ainda há pouco ela estava: perdão, lembra? Perdão, perdão, todos estavam gritando. Aí ele disse: perdão? Vem cá, pegou uma, conta a tua história. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado. Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, asseverou decisivo: A sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Então, o que acontece? Quando nós pegamos o termo loba, aí nós fomos pesquisar um pouquinho. Então, se nós procurarmos, a palavra vem de lupanar. Os lupanares eram os prostíbulos. E as prostitutas eram tratadas por loba. Por quê? Porque quando estava atendendo aos seus clientes, as prostitutas uivavam. Daí serem chamados de loba. Então, ela, em verdade, está sendo chamada de prostituta. E ele faz agora uma indução. Ele diz: a sentença foi lavrada por si mesmo, ou seja, você procurou isso. Foi você que procurou. Não passa de uma loba. Aí ele induz: de uma loba. De uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica, entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontânea, para a frente. Os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente, naquela exibição de poder,
o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Ela foi se transformando em um animal. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio, que me esclareceu num murmúrio. O remorso é uma bênção sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também uma brecha, pela qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Show. Olha só, vamos entender aqui o que o nosso Gúbio... Vamos mergulhar na lição de Gúbio. Ele diz que o remorso é uma bênção, porque o psicopata, ele não tem remorso. Ele já está bem adoecido. Então, ter remorso, eu me arrependo do que eu fiz, carrego uma dor enorme. Ele diz que isso já é uma bênção. Mas ele diz, sem dúvida, né? Por levar-nos à corrigenda, porque você vai querer corrigir o mal feito. Mas também é uma brecha, pela qual o credor se insinua. Então, uma vez que você se sente culpado, o credor, ou seja, a pessoa que foi tua vítima, passa a ter um poder maior sobre você. Porque o culpado, ele sempre se sente menor, desmerecido, entende? E é muito mais fácil de ser manipulado. Então é aquela pessoa que está sempre acuada. Mas também é uma brecha pela qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade. O que é coagular, gente? Pois é, imagina ali, né? Coagula. Olha, a dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Olha o que ele vai falar aqui. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental, aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Então, a dureza, no caso dela, ela matou 4 filhos e combinou para também matar o esposo. Então, a dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Ela não teve sensibilidade alguma. Nenhuma. Era filhos. Ela pariu. Coagula-nos durante certo tempo. Porque lembra que ela disse que ela teve que fugir para as bebidas alcoólicas para tentar esquecer, né? Mas ele diz, todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental. Então, eu posso disfarçar uma vida inteira, mas vai chegar uma hora que o remorso vai chegar. Aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Choque de retorno. Isso é denso, gente. E, acentuando de modo especial, a voz quase imperceptível acrescentou. Temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextrincáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembra-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Temos aqui a gênese. Gênese é o que? É criação dos fenômenos de licantropia. Licantropia é o corpo perispiritual, ele vai tomando uma forma de um animal. E aqui, né, quando ele diz, temos aqui a criação da licantropia, ele está dizendo assim, é o hipnotismo. Então, espíritos perversos. Então, não é um processo de uma autodestruição, não assim, de uma autotransformação. É um processo realmente doloroso conduzido por espíritos. Entendeu? Que ele trabalha na culpa
que a pessoa carrega, ele sabe da verdade, porque lembra que ainda há pouco nós estudamos, nos estudos anteriores, que eles conhecem a vibração de cada um. Então lembra que eles separaram? Então cada um de nós emitimos uma vibração, e eu não tenho como enganar, eu não tenho como emitir algo que eu não vivo. Então, em verdade, o que eu consigo emitir é a minha realidade íntima. E é através dessa emissão que ele foi separando por grupo. Então, ele induz a mulher de uma tal forma que ela não mente. Ela não mente. Aí ele vai falar, temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia. E aí tem a nota da editora, ideia fixa na qual o doente se acredita transformado em lobo ou outro animal selvagem. Então, para quem já participou de reuniões mediúnicas, a gente depara às vezes com espíritos nessa condição. Alguns se dizendo uma cobra, outros se dizendo um cachorro, um lobo. O espírito tem dificuldade de falar, eles uivam. É muito doloroso, tanto para o espírito quanto para o médium nessa situação. Aí ele vem e diz assim, olha, inextricável, né, que não se pode se resolver ainda para a investigação dos médicos encarnados. Porque há criaturas, isso só acontece com espírito desencarnado? Não, também com encarnado. E aí ele dá o exemplo do próprio Nabucodonosor, o rei. O rei poderoso a que se refere a Bíblia, conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se um animal. Ele ficava inclusive preso. Ele andava de 4, entendeu? Mordia. Foi uma coisa assim horrível. Só que foi diagnosticado como loucura, né? E hoje nós sabemos que é um processo de hipnose realmente. Ele ficou assim durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Porque ele faz uma indução psíquica. E a própria pessoa que carrega a culpa, e quando ele diz, você é uma loba, ela é ela que atua no corpo perispiritual, não é ele. Mas ele a induz fortemente, entendeu? E ela passa a acreditar naquilo. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei, aí André Luiz, esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Aviltamento é humilhação, tá, gente? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza. Ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Maravilha. Lembra que ela disse, quero vinho, prazer, lembra? Então ela pede perdão, mas ela ainda não se desassociou dessa conduta inadequada. Então olha só, ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Ela já faz um movimento de culpa, até um certo arrependimento, porque a lei está gravada na própria consciência dela, mas ela ainda sente muito prazer nas coisas nefandas. Então, ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Então, ela não é vítima. Segundo, além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, porque ele a induziu e ela consentiu. Ela aceitou. Em cujas mãos veio a cair, ela está lá com ele, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se. Pode renovar a vida mental. Senhor da vida, o que fiz?
Aonde vim cair, sabe? É aquele movimento de oração e de pedir verdadeiramente: perdoa. Só que ela não fez esse movimento. Ela ainda não quer fazer esse movimento. Se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e renovar a vida mental. Então, mentalmente, ela ainda estava: vinho, prazer. Para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Nunca nos falta benfeitor para nos acolher. Porque o que Deus... A maior alegria é uma ovelha que retorna ao seu rebanho. Só basta um raiozinho de arrependimento e de vontade de melhorar. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. E sintonia, gente, é assim, olha. Eu posso estar aqui falando do Evangelho, ser o maior pregador religioso, mas a minha mente está vinculada ao prazer. Acabou. É isso que me alimenta. As palavras que saem da minha boca quando eu falo de Cristo, de Jesus, são palavras mortas. Eu não estou em sintonia. Apesar de colocar um rosto maravilhoso, uma voz doce, mas eu não tenho sintonia com isso. Porque sintonia é íntimo, é interno. Não é o que eu falo, é o que eu sinto. Quantas vezes a gente consegue manter uma aparência, mas o nosso mundo íntimo está fervilhando. Logo eu estou em sintonia. Saindo daqui, ao desencarnar, sou uma ótima pregadora, falo muito bem do Evangelho, mas ao sair aqui eu vou estar com quem? Com quem? Com quem eu estive em sintonia uma vida inteira. Independente do meu cargo, seja profissional, seja religioso, seja o que for. É por isso que nós temos que mudar o nosso campo íntimo. Aí ele diz: tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Onde colocamos o pensamento. É por isso que a gente tem que ter muita atenção com o que pensamos. Porque você começa a pensar, você se vincula a esse grupo, você começa a ter ideias. A obsessão, ela começa no pensamento. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Apelos de espanto e dor eram proferidas sem rumo. O magistrado, que detinha a palavra, determinou silêncio e repreendeu asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores, aqueles espíritos que estavam ali selecionando, você vai para o grupo tal, você lembra? Notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante. Hierofante, nota da editora, sacerdote que, nas religiões de mistérios da Grécia Antiga, instruía os futuros iniciados, mostrando-lhes solenemente os objetos sagrados. Fez uma invocação, então, em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante, em grande solenidade. Então, uma das coisas que nos chamou mais atenção nessa leitura é o quanto eles prezam pela solenidade. Então, lembra?
cátedras, né? As cadeiras, o púlpito, as roupas. Então eles cultuam um pouco isso, eles gostam dessa solenidade, eles gostam de dizer aquele é o poderoso, né? Terminado que foi o discurso, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna que se mantinha até então despovoada. Então, de repente, apareceu uma nuvem lá na tribuna, lá no tablado. Uma coisa assim, lembra? Gente, como nós estamos inseridos no fluido universal, e nós sabemos que esse fluido universal é matéria, e nós sabemos que o pensamento atua sobre esse fluido, então eles criaram todo esse ambiente, inclusive essa nuvem agora. É a ação do pensamento sobre o fluido universal. Então imagina, tá lá todo mundo já apavorado, teve esse nosso irmão que tocou o terror, teve essa nossa irmã que se desfigurou, e eles olhando ali para a tribuna, não tinha ninguém, de repente aparece uma nuvem, né? E, pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas a que no porte guardava a maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Então, era da cor do fogo, o amarelo que eles se revestiam, mas não tinha brilho. Porque só emite brilho quem já soube fazer brilhar a vossa luz. Então era um amarelado que emitia assim um fogo, a cor do fogo, né? E ele diz que era uma túnica curiosa e indefinível substância, amarelo vivo, e revestiam-se de um halo, né? Afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescido. Então, a própria auréola, né? Ele usa o termo aqui, radiações perturbadas, ele diz assim: revestiu então desse halo afogueado, não brilhante, essa auréola mais acentuadamente viva em volta da fronte. O que o livro dos Espíritos fala? É perguntado, Kardec pergunta se o espírito habita em uma determinada parte do corpo. Ele diz assim, que para aqueles que muito pensam, o espírito se centraliza na cabeça. Para aqueles que muito amam, o espírito se centraliza no coração. Então aqui ele fala que essa auréola, que é o espírito, que ali está revestido do corpo perispiritual, ela emite, ele diz assim, ó, mais acentuadamente viva em volta da fronte. Então, ou seja, é um espírito extremamente intelectual. Desferia radiações perturbadoras. Porque lembra, as pessoas se aproximavam do Chico, vou pegar alguém, e sentiu uma vontade de chorar, mas uma alegria, uma vontade de abraçar, uma vontade de ficar. Era a vibração dele. Quando nós estudamos na obra há 2000 anos, o senador Públio, quando foi ao encontro que ele precisava pedir de Jesus a cura da filha, só em ele começar a pensar no Cristo, lá no encontro, ele já começou a sentir algo divino. As irradiações desse nosso irmão provocam o mal-estar. Desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescido. Ambos os acólitos da personalidade central, então acólitos, sacerdote da Igreja Católica, que recebeu o grau mais elevado das ordens menores.
Então, eu vou substituir aqui o sacerdote, tá? Ambos os sacerdotes da personalidade central do trio, lembra que apareceu aquela fumaça e 3 pessoas. Tem um ali que é o maior de todos. Tomaram folhas de apontamentos num cofre vizinho e, ladeando-a, desceram até nós em silêncio. Inesperada quietação tomou a turba dantes agitada. Ainda não sei de que recôndita organização, desconhecida organização, provinham tais funcionários espirituais. No entanto, reparei que o chefe da expedição, tríplice, mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Ergueu ele o instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Efetuou observações que não pude acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispuseram à anotação imediata. Antes, porém, que se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. Justiça, justiça, suplicou o primeiro. Estou punido sem culpas. Fui homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Fitando o seletor angustiadamente, reclamou. Se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Não terminara e o segundo interferiu, ajuntando. Magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros e não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram meu tema predileto. Pode assim um intelectual equiparar-se ao usurário? Então nós temos aí 2 casos. Estou punido sem culpa. Fui homem de pensamento e de letras, intelectual. Lembra que desceram 3, eles desceram com os pergaminhos e passaram a andar no meio do grupo. E dali já pulou um tomando a sua defesa. Eles pegaram os papéis, né? Pegaram os papéis, E num cofre, estava num cofre. Olha, todo Foi o primeiro todo grupo que já rico, tinha né? sido separado, selecionado. Aí esse é o grupo dos sovinos. Dos sovinas. Ele disse assim, olha, fui homem de pensamento e de letra entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Fitando o seletor angustiadamente, reclamou. Se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Não terminou, já veio outro. Magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Então, tinha um grupo do avarento, dos sovinas, e mandaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Então, aqui não há o arrependimento e nem a identificação do erro. Porque o processo de mudança, ele parte primeiro pela identificação do nosso erro, da nossa mazela. Eu não tenho como tratar se eu ainda não vi a minha ferida moral. Nenhum dos 2. Nem sei por que eu estou errando. Nenhum dos 2 aqui. Nenhum dos 2. Tipo assim, por que eu estou aqui? Eu só estudei. E o outro também, né? O outro também foi estudioso, né? A ciência. Eles não tinham que estar aqui. Pode assim o intelectual equiparar-se ao usurário sovina? Pelo menos o orgulho já caía aqui, né? O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firmes. Clamais, debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los em benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo
prato lhe serve na balança da vida. Entendeu o porquê da avareza? Ele era inteligente, ele buscou a inteligência, mas ele guardou só para ele. Ele não compartilhou com ninguém. Daí a avareza. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente: esta casa é de justiça, em nome do governo do mundo. Afiançou o explicador sem alterar-se. E, impassível, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Inquiriu uma formação de 8 pessoas. Todavia, enquanto se comunicava com os assessores acerca das observações recolhidas, um cavalheiro de faces macilentas salientou-se e exclamou, estadeando enorme fúria. Cenas do próximo capítulo. Vocês observam que até agora nós ouvimos 3 casos. Nós ouvimos o caso da loba, que também achava que não deveria estar ali, que ela estaria sendo uma vítima. Nós vimos esse caso agora aqui, esses 2, não é isso? Teve um outro? Não, exatamente, que foi o caso da licantropia da moça, e teve esse caso aqui. Então nenhum dos dois fizeram realmente esse processo de uma autoavaliação. Então, gente, é uma parte densa do livro, não é fácil, mas Jesus avisou: haverá prantos e ranger de dentes. Então não tem nada, absolutamente nada que a gente tenha feito. E ele diz assim: mas Conceição, poxa vida, todos nós erramos. Sim, mas não tornes a pecar. E eu acho assim que o primeiro movimento realmente é reconhecer e não mais pecar, não mais, se arrependa, te confessa, como diz Jesus, confessa ao Cristo: Senhor, fiz isso, me arrependo amargamente, me ajuda, eu não quero mais fazer, o meu desejo é renovação. E você não vê esse arrependimento, existe a culpa, mas não ainda o arrependimento e a consciência do que fizeram. Então, eu acho que esse é o chamado realmente nesse capítulo, que vai ficar mais denso ainda, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais, estamos estudando uma parte de uma cidade estranha no mundo espiritual, que retrata o julgamento, o encontro de todo um grupo de irmãos nossos que não foram fiéis ao amor, a Ti, a Deus. A ganância, a perversidade, o egoísmo, a vaidade. Também nós, Senhor, talvez já tenhamos visitado ou estado nesses sítios. Te pedimos, amor de nossa vida, piedade. Piedade de todos nós. Que nós possamos, aproveitando esse estudo, ressignificar a nossa vida e entendermos que podemos construir um mundo melhor e uma cidade espiritual, que venhamos a ter paz, acolhimento e amor.
tudo está em nossas mãos. Piedade, Jesus, desses irmãos que ainda se encontram nessa cidade estranha. Piedade de nós, terrícolas, para que possamos, Senhor da vida, despertar enquanto ainda há tempo. Muito obrigada, Senhor Jesus.